Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler, queridos, Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Juízes 6, 1. Eu preciso ler do 1 para frente para você entender o contexto histórico. Está escrito assim: Juízes 6, versículo 1 em diante. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, e as cavernas e as edificações ou fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, e tanta multidão que não podia contar. Nem a eles, nem os seus camelos entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitada com a presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrarei da mão dos egípcios, da mão de todos quanto vós oprime, e os expulsei de diante de vós, e vós dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não deste ouvido à minha voz. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o sol, ou para o pôr do sol dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: Gideão, o Senhor é contigo, homem valente, louvado seja Deus. E respondeu-lhe Gideão: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as nossas maravilhas, maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força, livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: meu Senhor, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, olha só, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te, daqui não te apartes, até que eu volte e traga minha oferta, e deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito, polo asmo, de uma efa de farinha, e carne, pôs num cesto, o caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Bem, porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne, os bolo asmo, põe sobre esta penha, derrama-lhes por cima o caldo. E assim ele fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, consumiu carne, os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. E viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou de: o Senhor é paz. Ainda
até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Amém. Irmãos queridos, que história maravilhosa, né? Uma história bíblica bastante conhecida, mas nós vemos aqui como o homem é limitado, como nós somos limitados, como nós somos pequenos. Hoje eu quero conversar com os irmãos um pouquinho sobre o seguinte tema: paz para Gideão. Queridos, nós sabemos que a paz que Deus nos dá é diferente da paz que o mundo nos oferece. Juízes aqui está contando a história de um encontro de Gideão com o anjo do Senhor. E isso vai dar vida à pregação de hoje, vai dar sustância para a minha alma e a sua. Dito isso, irmãos queridos, aqui há exemplos de que na congregação do dia de hoje, quando eu digo congregação, não é isso aqui que você enxerga como uma instituição, uma igreja, um prédio, não é isso. Congregação é nós aqui, esse ajuntamento, a igreja presente. Não diferente dos tempos antigos, nos tempos modernos, nós também, irmãos, estamos passando por momentos de dificuldade. E esse encontro de Gideão com o anjo do Senhor, queridos irmãos, não é diferente na situação que ele encontrou Gideão, na situação que Deus nos encontra hoje. Não, não. Nós vivemos grandes momentos de dificuldades. Nós estamos literalmente atravessando vales. Nós estamos atravessando vales. Já disse aqui e reafirmo a minha fala, irmãos queridos. O crente, ele não vive uma redoma de vidros. Ele não está livre de ficar desempregado, de perder um ente querido, de enfrentar um diagnóstico, de ter um filho envolvido com ilícitos. Ele não está livre de receber um susto de uma notícia que tira o seu solo, o seu chão. Ele não está livre, queridos irmãos, de viver uma bancarrota, de quebrar a sua empresa, de viver uma magrela. Ele não está livre. Todos nós, queridos e amigos que aqui estão, todos nós podemos enfrentar grandes circunstâncias em nossa vida. É que esta teologia pregada dentro do neopensamento, de que o crente, agora por ser crente, ele é filho do dono, filho que é dono do ouro e da prata, dono do ouro e da prata, ele é filho do Deus soberano. Então ele precisa agora determinar que a sua vida seja próspera. E isso a Bíblia não diz. Isso é uma heresia pregada. Não, agora determine, declare, você é filho do dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas, e você não pode aceitar. Quem disse isso? A Bíblia não foi. Jesus falou muito ao contrário. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Não temais. Tem bom ânimo. Mas o que Jesus não disse? Eu vou falar para você o que Jesus não disse. Ele não disse isso, ó, abre aspas. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vós vencereis também. Ele não disse isso. Isso não é bíblico. Não está na Bíblia. Isso é uma heresia contada, e isso até hoje tem ido a corações de pessoas que não conhecem o Evangelho, não examinam a Escritura. Jesus não disse isso. Então ele disse que nós teríamos aflições, sim, e que nós seríamos perseguidos, sim, que nós seríamos invejados, também sim, mas que ele venceu o mundo, disse também isso, que ele venceu o mundo, e em Cristo nós já somos vencedores, porque ele venceu pela igreja. E ele pediu que nós não temêssemos, mas que nós deveríamos nos animar no Senhor, que nós deveríamos nos fortalecer em sua palavra. Por quê? Porque a guerra seria grande. Bem, voltando para o texto, irmãos queridos, esta mensagem, ela aplica no nosso coração, porque justamente assim como Gideão estava passando por esta grande afronta dos medianistas, a igreja do dia de hoje também passa por grandes levantes, por grandes vales,
por grandes, irmãos, trincheiras. Nós estamos vivendo grandes trincheiras, há grandes emparedamentos, nós estamos literalmente entrincheirados, e isso acontece dentro de casa, na igreja, no trabalho, nos negócios. Quem hoje aqui pode dizer, não tenho nenhuma prova? Temos sonhos que para nós às vezes é impossível, porque o salário não ajuda, a nossa sabedoria não é tanta, não alcança, e nós recorremos a quem? Ao Senhor, não é na nossa própria força. Gideão aqui não diferente, Gideão estava com medo, estava com o seu coração atônito, mas para entender este medo, o tamanho desse mesmo, nós precisamos voltar um pouco na história de Israel, que vivia debaixo de opressão, da opressão dos midianitas, há 7 anos. O povo plantava, os midianitas vinham, levavam tudo, a fome era tanta que as pessoas se escondiam em cavernas, era um tempo de desespero. Era um tempo de muito levante, era um tempo de muitas lutas, mas foi nesse cenário que o anjo do Senhor apareceu para Gideão, chamou para libertar Israel, e Gideão, cheio de dúvidas, cheio do coração com segundas intenções, de desespero, de medo, de angústia, de tristeza, de tribulação, de lamento, insegurança, Gideão ouviu, mas mesmo assim pediu um sinal. E como ele fez? Aqui a Bíblia diz que ele preparou uma oferta, um cabrito, pães sem fermento, colocou diante do anjo do Senhor. E aconteceu em seguida que ainda, mesmo assim, ao invés dele descansar no Senhor, ele ficou apavorado ainda mais. É sério. Ele ofereceu todo esse holocausto ao Senhor, mas o que aconteceu depois de oferecer? Gideão, a Bíblia diz que ele fica mais apavorado ainda. E por quê? A Bíblia diz aqui no versículo 21, e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e tocou a carne, os bolos sem levedura, que aqui é o pão sem fermento. Então subiu fogo da pedra e consumiu a carne e o pão, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Bem, naquele momento, queridos irmãos, Gideão entendeu que tinha estado face a face com o próprio Deus. E ninguém, a Bíblia diz, o medo tomou conta dele, porque naquela época, na cultura de Israel, havia uma crença muito forte, uma crença. Vendo, pois, versículo 22, vendo, pois, Gideão, que era o anjo do Senhor, disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Gideão aqui, queridos irmãos, achou que ia morrer. Gideão, quando viu o anjo do Senhor, e irmãos, e ao entendimento, era o próprio Deus que ali estava, irmãos queridos, ele então temeu, porque naquela crença, irmão, do povo de Israel, seu coração despertou, porque foi e veio a palavra do Senhor. Ele diz, o Senhor apareceu para mim, e ninguém pode permanecer vivo, ninguém pode. Todos aqueles que veem a Deus não pode continuar vivo. Gideão vai oferecer no holocausto e viu o anjo tocando, irmãos, com o cetro que estava sobre sua mão. Ele diz, pronto, morri, não vou mais permanecer aqui. Eu fui para louvar o Senhor e agora vou sair com mais medo ainda. Agora eu saio deste lugar com mais medo. E o medo apertou o coração de Gideão. Versículo 23, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temais, não morrerás. Gideão estava atônito, e essas 3 palavras de Deus para um homem apavorado trouxe a ele paz, coragem e vida. O Senhor estava literalmente dizendo isso, que você tenha paz, coragem e vida. E estas são as mesmas 3 palavras que Deus tem para você no dia de hoje. É a mesma palavra que Deus tem para mim nesta noite, neste momento de culto que você está ouvindo a palavra. Talvez você veio aqui esta noite desta mesma maneira, com seu coração faltando paz, com teu coração faltando, louvado seja o nome santo do Senhor, vida, com teu coração faltando nele coragem. Talvez você veio aqui esta noite em que a paz de Deus já não está mais no seu coração, e pela
a altura da sua vida, as circunstâncias, melhor dizendo, da tua vida, os últimos acontecimentos, a coragem já foi embora. Talvez a coragem já não está mais no seu coração, e não só a paz, a coragem, mas também não a vida. Há um sentimento de medo dominando o seu coração. O que você tem nele hoje, nesta noite? O que está dentro do teu coração? Esta noite o Senhor está falando comigo e com você, que haja paz, que haja coragem e que haja vida no nosso coração. Louvado seja Deus, assim como em Gideão, assim justamente como ele, e são as mesmas palavras. O Senhor apareceu primeiro trazendo paz. Paz seja contigo, a paz que Deus oferece. João 14, 27, faltando uma semana para a crucificação, a morte dolorosa, horrível, vergonhosa de Jesus na cruz, Jesus vai proferir as seguintes palavras: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não dou-a como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus tem pressa em nos socorrer, nos enviando sua paz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem pressa em nos socorrer, nos dando de sua paz. A primeira palavra de Deus para Gideão foi paz. Paz. Quanto de nós estamos aqui sem esta paz? Eu quero explicar para os irmãos em hebraico o que significa a palavra paz. Primeiro, que a palavra paz é soletrada como shalom. Mas o que é shalom? Talvez você fale a palavra shalom sem saber o que significa. A palavra paz no nosso português é muito pequena, mas o sentido mais profundo da palavra paz, anunciada shalom no hebraico, significa, irmãos, a palavra mais rica da nossa palavra paz, significa inteireza, significa completude, bem-estar total, inteireza, completude, bem-estar total. A palavra shalom significa isso, inteireza, ou seja, não é algo pela metade. Não é eu vir aqui e falar, vai embora para sua casa em paz, vai para sua casa em paz, mas não é uma paz transformadora, não é uma paz que nasce de dentro para fora. Aí amanhã a profetada não cumpriu, aí passa 1, 2, 3 dias, você começa a se julgar, a dizer, aquela palavra não foi comigo, aquela profetada não acertou o alvo, eu pequei, aí você vai para a igreja, o camarada que está lá diz assim, Deus não cumpriu porque você foi obediente. Aí você que sai carregando de dentro da igreja um fardo pesado, um jugo, você não entendeu nada do que é paz, não é essa inteireza. E o que é essa inteireza? É o que nasce de dentro para fora. Inteireza aponta para o próprio Cristo. O que Jesus fez em nós, Ele não fez pela metade, Ele fez por completo. Louvado seja Deus, irmãos queridos. A paz que Jesus nos dá não é uma paz pela metade que depende de circunstância, não. A paz que Jesus nos dá, ela independe das circunstâncias da nossa vida. Louvado seja Deus, irmãos queridos. Oh, aleluia, bendito seja Deus. A paz que Deus nos dá, ela não depende se o milagre vai acontecer ou não. Ela não depende se a porta vai se abrir ou não. Ela não depende se o casamento vai dar certo ou não. Não depende se você vai receber o dinheiro ou não. Não depende se a causa vai dar certo ou não. A paz, nessa palavra shalom, significa inteireza. Você sai reconstruído de dentro para fora. Louvado seja Deus, irmãos. Bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor. Inteireza. Bendito seja Deus. Segundo, completude. A paz que o Senhor nos dá, ela toca na nossa mente, no coração, e toma conta deste corpo que chamamos de templo, de igreja, de morada. O nosso coração, o altar do Senhor, e se no nosso coração tem Cristo, Cristo em nós é o altar do próprio Deus. Então temos uma paz completa, igreja, corpo, louvado seja Deus, alma, coração, mente, restabelecidos, cheios de Deus, cheios da presença do Senhor, tomados pela palavra, louvado seja Deus. É uma
uma paz completa, que excede todo entendimento humano. Louvado seja Deus. É o mesmo crente de manhã com prova, é o mesmo crente de manhã sem prova, é o mesmo crente de noite com prova, é o mesmo crente à noite sem prova, é o mesmo crente dentro da igreja, é o mesmo crente lá fora, porque é completo. Esta paz tomou o seu corpo, sua mente, sua alma, seu coração, sua vida. Louvado seja Deus. Ela é tão completa que ela abrangeu sobre a igreja. A graça que está nele, e a graça, a paz de Deus, ela sobeja onde ele passa, as pessoas têm paz. Louvado seja Deus. Não é uma pedra de tropeço, é um canal de bênção. Louvado seja Deus. Não é um murmurador, porque ouviu da palavra certa, shalom, paz. Não é algo que você sai carregando uma profetada, uma promessa, e ela depende, se cumprir, maravilha, vai falar de Deus. Se não cumprir, fala mal, reclama, murmura. Não vou mais à igreja. Começa a ser uma pedra de tropeço os demais, começa a ser mal visto. Terceiro, esta paz traz um bem-estar total, ou seja, não depende da circunstância, é quando está tudo bem, por dentro, por fora, não tem problema. Irmãos, o mundo não conhece essa paz, não conhece. O profeta Isaías já dizia: não conhecem o caminho da paz. E esta verdade, irmãos, é até hoje. O mundo tenta criar paz com acordos, tratados, com manuseios, com negociações, mas essa paz é frágil, dura até o próximo conflito, até o próximo tropeçar, até a próxima crise, até o próximo problema, até as coisas darem errada. Depois essa paz, ela vai embora. Mas quando pessoas vivem sem paz, tem gente que não dorme direito, que vive preocupada, sente um aperto no peito que não passa, que toma o remédio para ansiedade, mesmo assim não consegue ter sossego. O mundo oferece muita coisa, mas paz de verdade ele não tem para dar. Paz de verdade só tem Jesus Cristo. Só Jesus pode dar esta paz. E por quê? Porque ele é o príncipe da paz. Isaías disse isso: porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, bendito seja Deus, queridos. Ele é o príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro. Louvado seja Deus, Deus forte, Pai da eternidade. Louvado seja Deus, porque o menino nasceu e um filho se nos deu. Louvado seja Deus, queridos irmãos. Oh, aleluia. Tem muita gente dentro da igreja que não conhece isso. Tem muita gente ocupando os bancos da igreja que não sabe quem é Jesus, não ouve falar da cruz, não ouve o que é arrependimento. Louvado seja Deus. Por isso não tem paz, por isso incomoda os outros, por isso quer ser melhor que esse e aquele, por isso é exclusivista, por isso vive de inveja, de rancor, por isso fica separando os outros, porque não conhece. O menino nos deu, louvado seja Deus, um filho nos deu, o príncipe e o conselheiro, o Deus maravilhoso. Louvado seja Deus, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Não tem prazer na lei do Senhor, não medita na sua palavra. Oh, irmãos, que tristeza. Louvado seja Deus. Por isso nós precisamos ouvir quem é Jesus. Por isso nós precisamos entregar o Senhor. Só Jesus pode dar esta paz. Você não encontra esta paz numa denominação, você não encontra esta paz dentro de uma instituição, você encontra esta paz em Jesus. Jesus não apenas tem paz, Ele é a paz, Ele é a fonte. Quando estamos ligados a Ele, a paz flui para a nossa vida. Quando nós afastamos, a inquietação volta no nosso coração. Mas se você veio aqui esta noite buscando por paz, eu estou anunciando o verdadeiro dono da paz, que não é uma placa, não é instituição, é Jesus de Nazaré, que a Bíblia aponta de Gênesis a Apocalipse, que morreu num leito maldito, doloroso, para nos dar salvação, não por direito e nem por mérito, mas por graça, bondade e misericórdia. Ele quer colocar esta paz no seu coração. Se reconcilie, peça perdão pelos seus pecados, humilhe a sua vida no Senhor. Ele tem
tem paz para te dar. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus, oh aleluia, bendito seja Deus. E esta paz é completa. Esta paz não depende de circunstância para que ela venha estar no nosso coração. Veja a situação de Gideão. Israel estava oprimido, sua família era pobre, eles estavam passando por uma segregação, os medianitas continuavam sendo uma ameaça, nada tinha mudado lá fora, mas Deus disse: paz seja contigo. A paz verdadeira, ela não espera os problemas acabarem. A paz verdadeira, ela está mesmo no meio dos problemas. A paz verdadeira não depende da sua enfermidade passar, você ser curada, não. A paz verdadeira, ela não depende se o seu casamento vai bem ou não. Mesmo em meio à dificuldade, a paz está em nós. O apóstolo Paulo escreveu isso: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Essa paz, irmãos, não faz sentido para o mundo, não faz. Como alguém pode ter paz no meio de uma tempestade? Como? É porque essa paz não vem de fora, vem de dentro. Eu não preciso colocar os meus olhos em um farol, eu não preciso colocar os meus olhos em um baluarte material, mas eu preciso colocar os meus olhos em Jesus. Louvado seja Deus. E se Ele está no teu coração, haverá paz. Louvado seja Deus. Não depende que a boca dos leões se feche, não depende que a fornalha se apague, não, mas depende dos meus olhos diante do Senhor, olhando para Cristo, Ele sendo o alvo da igreja. Louvado seja Deus, irmãos queridos. Eu não sei como está a sua vida, que você está passando, mas se os teus olhos estão no Senhor, haverá paz no seu coração para atravessar a circunstância. Eu não sei se você recebeu um diagnóstico do médico dizendo que não tem cura, que é incurável, mas se os seus olhos permanecerem em Jesus, haverá paz na sua jornada de enfermidade. Louvado seja Deus. Eu não sei se você está olhando para a tua casa e teu casamento, os teus filhos dando tudo errado, mas se tiver Jesus no seu coração, você vai atravessar por as provações dentro da tua casa com os teus filhos e haverá paz no seu coração. Louvado seja Deus, queridos, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. Bem, cara, a nossa vida, eu não sei se você tem buscado paz, onde? Não sei, talvez no dinheiro, nos relacionamentos, no sucesso, nas conquistas, essas coisas, elas trazem até alívio, e só de pensar que tem crente enchendo igreja atrás disso, enchendo igreja, para buscar palavras que falam de suas conquistas, para buscar palavras que falam dos seus relacionamentos, se pode ou não, se compra ou vende, se viaja ou não, se casa ou não, se vai atrás de direito ou não. Irmão, isso é tudo passageiro. Mas se você está aqui buscando por Jesus, leve Ele para o seu coração. Oh, aleluia, clame. Eu quero esta paz. O mundo lá fora jaz do maligno. As coisas que eu preciso para sobreviver nesta terra está nas mãos do Senhor, são bênçãos de Deus e Ele sabe deliberar sobre minha vida. Jesus diz: buscai primeiro o meu reino, minha justiça. Louvado seja Deus. Buscai primeiro as coisas que vêm do alto, as demais serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Até quando nós vamos viver imediatismo? Até quando nós vamos diante de Jesus, do trono do Senhor, buscar por coisas, ao invés de adorá-lo pelo fato de quem Ele é? Estamos preocupados com imediatismo, irmãos queridos. Oh, aleluia, que tristeza. Louvado seja Deus, quando o Senhor nos traz paz, aleluia. E essas coisas que você busca, pode até te trazer um alívio momentâneo, mas não dá paz de verdade. Só Jesus pode preencher esse vazio no nosso coração. A paz que Ele dá não acaba quando o problema volta. Muito pelo contrário. A paz que Jesus nos dá permanece, porque Ele é fonte de vida eterna e de paz eterna. Se você vai buscar por Jesus,
Por mais que o problema volte depois ou continue, a paz está em você. Ele é a paz que você precisa. É a paz. Ele é a paz. Segundo, eu vejo aqui que no versículo 10 diz assim, melhor dizendo, ele vai dizer assim: não temas, não temas. Aqui, claramente, o Senhor está dando coragem para Gideão. Não temas. Isaías 41:10 também disse isso. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra minha destra fiel. Quando Deus fala da destra fiel, está falando da mão direita que alcança o homem miserável, caído, um homem necessitado, limitado, humilhado. Então, se nós permanecermos diante do Senhor, não temendo, por que não tememos? Porque sabemos em quem temos crido, nós sabemos quem é Deus. A segunda palavra aqui que Deus fala para Gideão foi: não temas. Gideão estava apavorado, achava que ia morrer por ter visto Deus, e o Senhor veio e disse: calma, não tenha medo, calma. O medo, queridos irmãos, é uma das armas mais usadas pelo inimigo. O medo é a sala de espera para a queda do homem. O medo é a cinta apertada que leva nós à falta de ar. O medo é a ponta de um precipício, aonde só tem um pé, só um. Nosso pé está galgado ou calçado, e o mais profundo abismo está à nossa frente. O medo é isso diante de nós. É um passo para a nossa destruição. É a sala de espera para a desonra. E tem muita gente, muito crente com isso. E o inimigo usa o medo para nos paralisar. O inimigo usa o medo para impedir que a gente avance, para fazer a gente desistir antes mesmo de tentar. Gideão tinha medo dos midianitas. Gideão tinha medo de não ser capaz. E agora Gideão está com medo de morrer. Medo em cima de medo. A vida de Gideão estava envolvido pelo sentimento do medo. A vida de Gideão estava envolvido pelo espírito do medo. Gideão estava de todos os lados cercado por medo. Tem gente que vive assim. Tem gente que tem medo de perder o emprego. Tem gente que tem medo de adoecer. Tem medo de perder o seu casamento. Tem medo que algo ruim aconteça com seus filhos. Tem gente que tem medo de não dar conta. E o medo rouba a alegria, tira o sono, estraga os relacionamentos, casamentos são destruídos, ministérios são desmanchados, porque o medo faz conta. E Deus não ignora o nosso medo. Ele não disse para Gideão: que besteira, Gideão, para quê, Gideão, isso não é nada. Não, ele reconheceu aqui o medo e respondeu a ele: não temas. Deus viu que Gideão estava com medo, mas não minimizou. Que besteira, Gideão, não temas, apenas não tenha medo. E essa palavra não temas, em toda a Bíblia, queridos, ela é descrita mais de 300 vezes, ou seja, quase todos os dias, ao longo do ano, nós ouvimos de Deus isso: não temas. E por quê? Porque nós somos nós somos limitados. Há um sentimento de medo do nosso coração, porque somos frágeis. Mas Ele fala com a gente justamente no meio do nosso medo. Talvez você está aqui esta noite desse jeito, mas deixa eu dizer algo pelo Espírito Santo para o seu coração: a coragem não é ausência de medo. Muitas das vezes o medo, irmãos, às vezes até age para nos proteger em alguma coisa. Não estou falando desse medo, estou falando desse medo que nos faz pecar contra o Senhor, criando em nós a incerteza, gerando dúvida, a incredulidade. Este não, mas o Senhor está dizendo pela sua palavra que ter coragem não é estar em nós ausência de medo, é ir com medo mesmo. É dar o primeiro passo mesmo que há um medo no nosso coração. Gideão continuou com medo, irmãos, mas provavelmente sim, mas mesmo assim ele foi em frente
e liderou o exército, enfrentou os medianitas, não porque o medo sumiu, mas porque a palavra de Deus era maior do que o medo que estava no seu coração. Louvado seja Deus, irmãos amados, queridos irmãos e amigos que aqui estão. Você está ouvindo a palavra, louvado seja Deus, e mesmo com medo, agora ouvindo a palavra, deu o seu primeiro passo. Esta é a coragem que nos impulsiona, é a paz que já está dentro de nós, e a coragem é por saber que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar aquilo que começou, é de saber que o mesmo Deus soberano continua agindo. O medo perde força quando sabemos quem está conosco, Deus Emanuel, Deus presente, não Deus ausente. O medo perde força. Deus não apenas disse, não temas, Ele disse, Pai seja contigo, ou seja, eu estou com você. E o medo, irmãos, infelizmente, olha para o tamanho do nosso problema e diz a nós, não dá. Mas quando nós olhamos com fé para o tamanho de Deus que está do nosso lado, nós olhamos para o medo e dizemos, não há problema algum, porque o meu medo, o meu Deus é maior que o medo que eu tenho. O meu Deus é maior que o problema. A graça de Deus é maior que o meu pecado. O Deus que eu sirvo é maior do que a minha dor. O Deus que eu sirvo é maior do que a minha angústia. O Deus que você serve é maior que a tua tribulação. Então olhamos para o medo com a fé e dizemos, o Deus que eu adoro é maior do que a minha dor. O Deus que eu adoro é maior do que o meu medo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é coragem, é saber que o Senhor está conosco. Louvado seja Deus. Com medo, irmãos, eu não sei qual medo que tem tirado a sua paz. Eu não sei qual é o medo. E aqui em terceiro, louvado seja Deus, ele diz assim, não morrerás. Irmãos, a vida que Deus garante a Gideão, o mesmo João aqui na descrição vai dizer assim, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui, irmãos, quebra novamente esta falácia, irmãos, de mentira e de engano, de falso evangelho, que eu preciso ter obras para ser salvo. O próprio João aqui vai dizer, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, é palavra de Jesus aqui, é o próprio Jesus falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, presente. Então não é lutar pela vida eterna, você tem a vida eterna. A partir do momento que nós cremos, ouvimos a palavra e cremos no Senhor, cremos naquele que enviou, cremos na obra santa e vicária, no sacrifício na cruz do Calvário, o próprio Senhor Jesus está dizendo, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E aqui, irmãos, é o próprio Deus anunciando para Gideão, não morrerás, porque estamos vivos. O homem está morto, e morto em delito de pecado, assim quando Adão caiu, todos nós caímos. Nós não temos mais condições de discernir entre o bem e o mal. Tudo nós caímos, e estamos mortos diante do Senhor. Mas ele está dizendo que aquele que crê nele passou da morte para a vida, não morreremos. A terceira palavra que dita de Deus para Gideão, não morrerás. Gideão tinha certeza que ia morrer, tinha visto que a face de Deus, e pela lógica dele estava acabado, mas Deus disse, não, você não vai morrer. Gideão esperava a morte, mas recebeu vida. E essa é a história do Evangelho. E isso que nós ouvimos aqui de Deus, do próprio Deus para Gideão, é a história do Evangelho inteiro. É o Evangelho inteiro. Irmãos, nós merecíamos a morte. Aquela morte de Jesus na cruz era minha, era sua. Aquela morte era nossa, que o salário do nosso pecado é a nossa morte, é a nossa exclusão, é a nossa eliminação. Mas Deus, em sua misericórdia, nos deu vida, e Jesus morreu no nosso lugar,
para que nos pudéssemos nós vivermos. Louvado seja Deus, não morrerás, louvado seja Deus. A vida que Deus dá é mais do que existir, é mais do que estar aqui nesta terra respirando, é mais do que estar aqui vindo buscar a palavra que fala de bênção, é mais do que vir aqui tocar um instrumento para se aparecer, é mais do que vir aqui a olhar altivo, se achar mais crente que os outros, é mais do que vir aqui cantar um cântico bonito. Irmãos, a verdadeira vida que Deus nos dá é mais do que existir. Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Muita gente está viva, mas não vive, só existe, passa os dias sem propósito, sem alegria, sem esperança. Isso não é vida que Deus preparou, esta não é a vida que Deus planejou. Não adianta ir à igreja e só sentir Deus, ou melhor dizendo, sentir uma manifestação de emoção, porque fala da sua vida, porque fala de riqueza, porque fala de ouro e de prata. Você precisa sentir Deus quando Jesus é pregado, quando ele é levado à igreja, crucificado, morto, ressuscito, para restaurar o homem, restabelecer a vida do homem que está morto, caído, lembrar do sacrifício, nos assentar à mesa, como esta noite o pão está sendo partido entre nós. Louvado seja Deus. A nossa alma se regozija por saber que Jesus poderia nos ter deixado aqui, mas não, a sua infinita misericórdia manifestada na pessoa de Cristo, o amor de Deus manifestado em Cristo, nos trouxe esperança, reconciliação, a partir do sacrifício vicário da cruz do Calvário. Louvado seja Deus, oh aleluia, bendito seja Deus, oh aleluia, louvado seja Deus. E isso é maravilhoso, irmãos queridos, saber o que Deus fez por nós, saber como Deus trabalhou em nós, oh aleluia. Nós não merecíamos estar aqui, nós não merecíamos nem ouvir sobre Deus, mas Ele, por suas infinitas misericórdias, nos enviou seu Filho e nos deu uma vida de abundância, não para nós somente existirmos, não, mas para vivermos o Senhor e o nome dEle ser exaltado em nós. Louvado seja Deus, oh aleluia. Por isso essa paz nasce de dentro para fora, porque temos vida e vida em abundância. Por isso ele diz: não temas, porque ele está dentro de nós, o seu governo está em nós. Por isso ele diz: não morrerás, porque Cristo vive em nós. Louvado seja Deus, porque vivemos sua palavra, celebremos a morte sobre a vida. Louvado seja Deus. Irmãos, a vitória da vida sobre a morte, celebremos a vitória da vida sobre a morte. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus venceu, louvado seja Deus. Satanás foi esmagado, ao terceiro dia ele ressuscitou, oh aleluia, e nós fomos alcançados pela salvação. Seu sangue expandido sobre nós lavou os nossos pecados. Louvado seja Deus, graças a Deus estamos salvos diante do Senhor. Ele diz: Pai seja contigo, não temais, não morrerás. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. A vida em abundância não significa uma vida sem problemas, significa uma vida com sentido, vida com paz em meio à tempestade, vida com esperança, mesmo quando tudo parece escuro, vida que sabe para onde está indo. Nós estamos indo para o Senhor. O pai espera o filho pródigo e nós estamos retornando para a casa do Pai. Louvado seja Deus. Passaremos deste mundo para o outro. Então aquele que tem o Espírito Santo, assim como Jesus, nenhum de nós seremos irmãos maravilhosos. Oh, glória a Deus, que gloriosa doutrina. Louvado seja Deus. Nenhum de nós, irmãos, seremos ressuscitados se o Espírito de Deus não estiver em nós. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor irá nos ressuscitar. Louvado seja Deus. E todos nós veremos o Senhor. Oh, aleluia, que dia glorioso, essa promessa se cumprirá. Louvado seja Deus, será um dia maravilhoso. Maranata, vem Jesus. Louvado seja Deus. A promessa de Deus é segura para nós. A promessa do Senhor é maior.
Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você tem vivido com medo da morte, medo do fim, medo do que vem depois. Em Cristo a morte perdeu o poder, ela não mais é o fim da história, é apenas o ponto para a eternidade com Deus. Não morrerás, na verdade não morreremos, louvado seja o nome santo do Senhor, mas viveremos para sempre com o Senhor, gozando desta vida eterna que já está em nós, por Cristo Jesus o nosso Senhor. Esta é a palavra. Deus seja louvado, amém.